Oi, professora. Tudo bem? Tudo com você? Tudo bem. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde. Professora, eu posso te mandar a atividade de ontem e hoje? Atividade Pode. sobre... Ok. Tá, pode mandar sim, Mari. Ok. Boa tarde, professora. Boa tarde. Então, vamos lá, deixa eu fazer a chamada. Então, ontem passei atividade para vocês. Confesso, recebi pouquíssimas, viu, gente? Isso vale ponto. Depois você vai chorar na cama, que é lugar quente. Ai, ai, ai. Vocês não podem deixar de fazer as atividades, não, gente. Vocês deixam, vocês não estão dando muita importância. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, ó, tô dando mais uma oportunidade para vocês me enviarem hoje, tá? É a página 279, a que página, professora? 279 e 280. Tá, Vocês vão exercício 1 e 2. tá. Até falei para vocês assistirem o filme que tem no Netflix, mandei tudo lá no grupo. Quem tiver Netflix, é legal assistir o filme também, para vocês entenderem melhor. Então, é Duda Tavares, Kaique Bia, Laila, Letícia e Maria Fernanda. Então, hoje, gente, nós vamos continuar, né, unidade 1. Então, vou colocar aqui para vocês, ó, o slide para a gente já começar. Então, vamos lá. Ontem, a gente parou em qual parte? Acho que Não, paramos no segundo slide. Foi nessa daí, ó. Foi nessa. Tá, vamos fazer o seguinte, para ficar um pouco mais claro, né? Vocês entenderem melhor, porque uma coisa vai ligando à outra. Então, eu vou falar bem rapidinho, um resumão, assim, do que a gente viu ontem e dar continuidade, tá? Então, a gente viu ontem que a nossa Terra ela é dividida em camadas. Então, a gente tem a crosta, o manto e o núcleo. Então, temos aí a crosta terrestre. O que é a crosta terrestre, gente? É a primeira camada da Terra. E ela também é a menor e a mais fina, tá? E dentre as camadas, ela também é a mais fria, mas ela pode chegar em alguns pontos em até 1000 graus Celsius. Então, assim, é fria entre aspas. É fria quando é comparada às outras camadas, né? Mas mesmo assim, em algumas regiões, ela ainda é uma camada quente. Nós falamos também aí do manto, né? Que está abaixo da crosta terrestre. Presta atenção aí nessa figurinha que eu coloquei.
Então, ele está logo abaixo da crosta terrestre. Então, essa camada ela é a mais extensa das camadas, tá? Então, ela é a maior das camadas. Ela tem um material mais pastoso, que a gente chama de magma. Esse magma, quando sai, né, para fora e chega lá na crosta terrestre por causa das altas pressões que tem no interior da Terra, ele chega em forma de lava. Então, a lava dos vulcões vem do magma. Temperatura média nessa camada de até 2.000 graus Celsius. E ela é dividida em manto superior e manto inferior. No superior, que ele é mais pastoso, tá? Então, ele é mais pastoso que o inferior. Justamente por causa dessa pressão que tem, né, no manto, a gente acaba sentindo isso na crosta, porque justamente por causa dessa pressão que vem do manto, as placas tectônicas, elas se movimentam. Então, a gente sente aqui na crosta terrestre. Falamos também do núcleo. Então, o núcleo está posicionado, né, abaixo do manto. Ele é o mais quente das camadas da Terra. E ele é dividido em núcleo exterior e núcleo interior. Ele é composto de níquel e ferro. E qual que é a diferença do externo e do interno? O externo, ele está no estado líquido, tá? Então, se o externo está em estado líquido, o interno ele vai estar em estado sólido. Mas, professora, por que ele vai estar em estado sólido? Justamente por causa da pressão, tá? No núcleo interno, ele tem uma extrema pressão. Então, por isso que ele acaba, então, indo para o estado sólido. Temperatura nessa camada vai de 3 a 5.000 graus Celsius. Então, é a mais quente de todas. Então, agora vamos começar a aula de hoje, que a gente vai falar da formação do planeta e o endurecimento da crosta terrestre. Professora, rapidinho, te interromper aqui. Você vai mandar o slide lá no grupo? Vou mandar. Tá. Uma pergunta rapidinho, professora. Sim. Supondo o núcleo. Lá no núcleo possui muita lava, mas tipo, tem algumas outras coisas, assim, rocha e lava? Não, o núcleo ele é totalmente estado líquido ou sólido, tá? A gente vai encontrar rochas, a gente vai encontrar a lava no manto e as rochas é mais na crosta, tá? Então, vamos lá. Há muito tempo, gente, o homem, ele questionou, né? A origem ali do universo, a origem do nosso planeta. E hoje a gente consegue ver duas teorias, digamos assim, que tentam explicar essa origem. A gente tem, não sei se vocês estudaram já em história, sobre o criacionismo. Criacionismo é o quê? É aquela explicação religiosa. É o que a gente encontra falando na Bíblia, né? Isso é o criacionismo, que fala que Deus, ele criou a terra, ele criou o mar, ele criou os animais, né? Tudo isso. Tem também o evolucionismo, que já é uma explicação científica, né? Os cientistas, eles não acreditam que tudo isso aqui foi criado por Deus, né? Eles têm uma explicação científica. Uma delas é o quê? Uma delas é o Big Bang. Com certeza vocês já ouviram falar, né? Que é ali uma grande explosão que aconteceu e então gerou tudo isso que a gente vê hoje. Gerou o universo, né? Os planetas e tudo mais. Então, ela é uma teoria evolucionista que foi desenvolvida a partir do século XX. Então, a gente viu que a origem do universo tem muitas teorias, né, que tentam explicar, então. Só que a mais aceita pela classe científica, pela classe acadêmica, né, é o Big Bang, que é o quê? Ela é uma teoria que acredita que a formação do universo se deu a partir de grandes explosões, de gigantescas explosões, que teria acontecido há mais ou menos 15 bilhões de anos atrás. E a gente também tem uma outra teoria, que é o da acreção, que é o quê? Essa teoria ela é bem aceita, por exemplo, pelos astrofísicos, né?
ela diz o quê? Ela diz que os primeiros planetas, eles surgiram pela atração gravitacional entre as porções de enormes nuvens. Então, eles acreditam que os planetas eles formaram a partir de poeira cósmica, a partir de gases, por exemplo, o gás hidrogênio, o gás hélio, né? O que significa isso, gente? Se a gente pesquisar lá no dicionário, a gente vai ver que acreção significa acrescentar, né? Significa aumentar. Então, o que acontece? Essa poeira, esses gases, eles iam se compactando, então eles iam juntando ali, se compactando, até ocorrer o que a gente chama de fusão nuclear, que é o quê? É uma liberação de energia, que ia transformando ali aquela nuvem, né, de poeira, aquela nuvem de gases ali, ia transformando isso em estrela. E aí ia formando, então, os planetas e, consequentemente, o universo. Então, tinha essas duas teorias que tentam explicar a formação aí do planeta. Professora, Oi, eu posso dar uma opinião aqui rapidinho? pode. Assim, eu acho que um ser criou o mundo. Por quê? Porque tudo do mundo é tão perfeito, o processo, cada processo que tem no mundo, Sim, sabe? eu também creio nisso, né? Eu acredito que Deus criou isso aqui tudo, né? Eu também. Porque como que pode ter surgido, né? Tudo isso que a gente tem no mundo através de uma poeira, através de gases ou através de uma explosão. Acredito que existe algo maior, bem maior do que isso, né? Então, eu acredito no que está na Bíblia. Mas Também. tem, né, a explicação dos cientistas que eu acabei de passar para vocês. Então, vamos continuar. A gente vai ver agora sobre a formação dos continentes. Então, a gente sabe o quê? Que a crosta terrestre, né? Ela corresponde ali àquela camada superior da Terra. Que a crosta ela é formada, como eu disse lá pro Kaique, né? Ela é formada por rochas. Então, ela é formada por materiais que estão em estado sólido. Já as camadas inferiores, né? Exceto o núcleo interior, que a gente viu que ele é sólido também. Então, o manto, o núcleo exterior, né? Eles têm uma textura mais líquida, né? Ou é líquida ou é pastosa. A grande questão é o quê? É que a crosta terrestre, ela não se apresenta de uma maneira contínua, digamos assim. Toda a extensão do planeta, ela não está de uma forma contínua. A gente pode perceber que ela é tipo fraturada ali, né? Ela tem vários pedaços, que são o que a gente chama de placas tectônicas. Observa aí nessa figura que eu coloquei no slide. Então, a gente vê aí vários pedacinhos, né? Tem essa parte que está com um traçado fino mais escuro, são as placas tectônicas. Então, a gente vê que ela está... Nosso planeta, ele é fraturado, então ele tem vários pedacinhos. Tem uma região que a gente chama de litosfera, que é o quê, gente? É a região que engloba a crosta terrestre, e a parte externa do manto, tá? Então, essa região ela é bastante fina em relação a toda a outra parte ali mais interior do planeta. Então, o que acontece? Pela litosfera ser bastante fina, ela foi facilmente ali rompida, né? Por quê? Porque a gente sabe que no interior ali da Terra tem o quê? Uma grande pressão. Então, ela acabou, então, transformando a litosfera em pedaços, fraturando toda a litosfera, tá? Justamente por causa da pressão interna que tem lá no magma, né? Então, existe um movimento, né, dessas placas tectônicas que é resultado dessa ruptura. E é também resultado ali daquela pressão que vem do magma. Então, as placas tectônicas, elas estão sempre se movimentando, né? Mas nem sempre elas se movimentam na mesma direção. Então, o que vai acontecer? Vamos imaginar. Se elas não se movimentam ali na mesma direção, né? Nem sempre. Algumas se movimentam na mesma direção, outras não. Se elas não se movimentam na mesma direção, isso vai provocar um afastamento de uma placa da outra. Ou se elas se movimentam na mesma direção, isso vai causar o quê? Uma colisão
entre uma placa e outra. E se elas se movimentam de uma forma mais, digamos assim, lateral, como se elas estivessem só esbarrando ali uma na outra, a gente vai ter também ainda o que a gente chama de movimentos laterais das placas tectônicas. Então, isso é o que a gente vai ver agora. Vocês vão entender melhor. Professora, uma pergunta rapidinho. Já pode acontecer de um dia todas as placas Como é que é? Tectônica. Elas se moverem na mesma direção? Todas não. Algumas se movimentam de forma que a gente vai ver agora, né? Divergente, convergente ou transformante. Algumas se movimentam na mesma direção, outras em direções opostas, tá? Então, a gente vai ver agora exatamente isso, Caico. Existem 3 limites de placas tectônicas e elas são classificadas pela forma como essas placas se deslocam em relação às outras. Então, elas podem ser classificadas em divergentes, convergentes e conservativas, tá? Que é as transformantes. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro as divergentes. As divergentes, gente, o próprio nome já fala, né? Ela acontece quando as placas elas se afastam. Então, movimento divergente são em direções opostas, tá? Por isso que tem esse nome. Então, elas se afastam uma das outras. E aí, o que acontece? Elas vão acabar gerando uma nova crosta oceânica. Então, quando ocorre, né, a movimentação, o que vai acontecer? O magma que está ali no interior, que fica no interior, né, do nosso planeta, como a gente já estudou antes, ele vai atravessar, presta atenção nessa primeira figurinha que eu coloquei aí para vocês entenderem. Ele vai atravessar essa fissura que fica entre uma placa e outra. Tá vendo que tem uma gretinha ali entre uma placa e outra? Então, o magma, ele vai atravessar essa fissura e vai, então, em direção à superfície. A gente viu que o magma, ele é o quê? Ele é líquido. Só que quando ele chega na superfície, ele vai se resfriar, porque lá no magma é bastante quente. Ele vai chegar numa região mais fria, então ele vai passar do estado líquido para o estado sólido. Então ele vai se resfriar, ele vai se depositar ali nas bordas das placas tectônicas e vai aumentar de tamanho. Então isso vai gerar o quê? Ele vai se transformar, então, numa parte ali da superfície, numa parte ali da crosta. Ele vai se transformar como se fosse numa rocha, tá? E o que esse afastamento das placas tectônicas pode resultar? Ele pode resultar em formar vulcões, principalmente, tá? Então, ele pode formar os vulcões. Pode resultar também em terremotos, né? A gente vai ver isso mais adiante. Tem também os limites convergentes. Esses limites convergentes é o principal formador de grandes cadeias de montanhas. Então, é o que formam as montanhas. Por exemplo, os Andes, não sei se vocês já ouviram falar em Cordilheira do Himalaia, Cordilheiras dos Andes, né? Então, é justamente por causa desse limite convergente. A gente vai ter, nesse tipo de limite, o que acontece? Se ele é convergente, eles vão se movimentar, então, na mesma direção. Então, eles vão... Calma aí, só um minutinho, gente. Tá tocando aqui o negócio. Tá. Então, eles vão se movimentar na mesma direção. Então, com essa pressão, né, delas se tocando, vai formar, então, as cadeias de montanha. E ele pode ser... a gente pode ter o encontro, por exemplo, de continente e continente. Então, por exemplo, uma placa tectônica está localizada em um continente e outra placa tectônica também está localizada em um continente. Então, elas se chocam e formam, por exemplo, a gente tem lá o Himalaia, né? Que é a colisão justamente de duas placas continentais. Só que a gente também tem placas que estão localizadas abaixo dos oceanos, por exemplo, né? E outras que estão em continentes. Então, a gente também tem, igual nesse desenho que eu coloquei aí, é um exemplo desse, que é quando tem uma placa continental e uma oceânica. Então, ela vai formar também cadeias de montanha.
Um exemplo é a dos Andes. E a gente também pode ter duas que sejam oceânicas. Então, nesse caso, quando são duas oceânicas, a gente tem a formação de ilhas. Por exemplo, o Japão, ele é um país que foi formado por placas tectônicas que se colidiram ali e formaram, então, aquela ilha que é o país Japão, Ô, tá? professora, e tem perigo, tipo assim, tá as placas tectônicas lá na ilha e, tipo, elas, não sei, meio que separar? O que acontece? Por que vocês acham, por exemplo, que no Japão tem muito terremoto? Justamente porque a placa tectônica é o encontro das placas tectônicas, está bem ali acima daquela região, né? Então, toda vez que elas têm esse limite convergente, acaba gerando ali um tremor, né? Ou então elas também podem se afastar, como você perguntou. Elas podem tanto ser divergentes como convergentes. Isso tudo vai depender do movimento das outras placas tectônicas também, tá? Então, elas estão em constante, gente, movimentação. Independente se é convergente, se é divergente, se é transformante. Independente disso, elas estão sempre se movimentando, tá? E a gente tem o transformante, que nesse movimento as placas elas vão se deslocar lateralmente, que nem eu coloquei aí na figura. Então, elas não vão ter colisão ou afastamento. Só que elas vão ocasionar ali uma rachadura no local de contato entre essas placas. E aí, o que vai acontecer? Quando está acontecendo, então, esse movimento, não vai existir, então, nenhuma quebra, porque uma vai estar, por exemplo, descendo, outra vai estar subindo. Então, é o limite ali, um deslocamento lateral. Eles não vão estar se colidindo ou se afastando. Só que uma desvantagem é o quê? Que ele pode causar falhas, né? Na região onde tem esse tipo de movimento, ele pode causar algumas falhas ali na crosta, tá? E aí a gente vai... Eu até coloquei aqui, ó, no desenho de baixo, quando tem um limite convergente, né? Que é quando elas se movimentam na mesma direção. Então, elas vão se colidirem e o que vai acontecer? Como vai exercer ali uma pressão muito grande, uma dessas placas, ela vai ser puxada, ela vai descer. Tá vendo a setinha aí? Ela vai descer. E vai ser que a gente fala vai ser reciclada. E aí vai formar ali o exemplo que eu coloquei, que é a Cordilheira dos Andes. Então, forma ali esse tanto de montanhazinha, que a gente pode ter como exemplo as Cordilheiras dos Andes, tá? Justamente é o quê? As rochas, né, das placas que acabaram subindo por causa da pressão que foi exercida entre elas. Aí, a gente fez essa atividade, né? O que acontece? Eu vou querer que vocês, quem fez essa atividade, eu vou querer que me responda o que colocou. Então, vamos abrir. Quem não fez, aproveita para fazer agora, para já me enviar. Vamos abrir lá na página 279. Todo mundo com a apostila. Página 279. Essa daí, gente, é sobre aquela questão das camadas, né? Então, vamos imaginar que, né, você tá com uma laranja, para você saber como uma laranja ela é por dentro, você tem que cortar, né? A laranja, então, no meio e ver como ela é por dentro. O que você faria para saber como a Terra é por dentro, gente? Que resposta vocês colocaram? Isso daí é só para vocês darem uma viajada. Eu cavaria muito fundo. Isso, cavaria muito É, fundo. o que a gente pode fazer, né? Cavar. Isso, então, beleza. Então, vocês podem responder isso daí. Isso daí é uma resposta pessoal, tá, gente? Não tem uma resposta certa. Então, é cavar. Então, pode colocar isso. Depois, lá na página 280, tem a questão 2, que fala assim, ó.
Essas imagens aí, né, as imagens a seguir, ilustram trechos do livro de ficção Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Na obra, o escritor descreve uma expedição imaginária por dentro de um vulcão, na Islândia, para chegar ao centro do planeta. Na sua opinião, o que você encontraria no interior da Terra? Converse com seus colegas e o professor. Então, eu quero que agora a gente discuta. Na sua opinião, quero que cada um me fale pelo menos uma coisa. Vou começar pela Bia. Bia, o que você acha que você encontraria no centro da Terra? Ai, professora, deixa eu pensar. Ano passado, eu descobri, não, eu estudei que, tipo assim, lá embaixo na Terra tem como se fosse uma caverna, não é uma caverna, só que aí, tipo, quando o terremoto vem, aí, tipo, treme assim, aí por isso que faz aquele tremor lá em cima. Mas eu acho que tem... Ai, eu acho que é isso mesmo, não sei. Tá, então, tudo bem, não tem problema não, gente. É a sua resposta pessoal. Na sua opinião, Tudo o que bem. você acha que você vai encontrar? Então, a Bia Tá bom. falou que ela acha que tem como se fosse cavernas, né? Isso. Abaixo, então, no interior da Terra. Isso. E você, Kaique, o que você acha que tem no interior da Terra? Qual é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Muita lava, claro, com certeza tem muita lava. Eu acho que lá, professora, tem muita rocha. E se alguém conseguisse chegar lá, não ia ter muito espaço, sabe? Porque tipo, é grande lá, só que é muito cheio de rocha. Aí os buracos que você passar seria muito pequeno. Entendi. Aí em volta assim, teria muita lava, o calor seria muito quente lá. Entendi. Então, gente, ó, como nosso horário acabou, amanhã, então, a gente vai continuar. Amanhã a gente continua fazendo essa questão. E aí eu também explico para vocês um pouquinho sobre essa questão e a gente vai continuar a matéria, tá? E vai ter uma outra atividade aí também. Então, amanhã a gente continua. Beleza? Beleza. Então, beijos para vocês. Beijo. Tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.